Que a graça e a paz do Senhor possa estar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não abandone a sua fé. Não crucifique Jesus novamente. O texto que eu quero trazer para a nossa reflexão, ele se encontra lá em Hebreus 6, do 4 até o 6, que diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Esse texto, trazendo para a nossa reflexão de hoje, ele se trata de alguns dos cristãos da época que negavam a sua fé, que abandonavam a sua fé. E por conta da perseguição da época, alguns voltavam às práticas judaicas, aonde oferecia o holocausto, oferecia o sacrifício pela expiação dos pecados. O autor de Hebreus, ele traz esse entendimento falando para aquele povo que Cristo, ele era superior ao sumo sacerdote do antigo pacto. Ele queria dizer que Jesus veio como o sacerdote eterno. Mas os cristãos da época, eles negavam, até por conta da perseguição, eles negavam a Jesus e voltava à vida cotidiana de antes, levando as práticas judaicas como no começo que foi ensinado. O autor de Hebreus, ele traz essa algo para aquela época que nós trazendo para a nossa realidade de hoje. Nós podemos entender aquelas pessoas que abandonam a sua fé. Interessantíssimo que ele fala na parte 6 de Hebreus, no último versículo 6 que nós lemos, que ele fala sobre crucificar o Filho de Deus. É como se nós estivéssemos expondo tudo o que Jesus conquistou na cruz, quando nós negamos a nossa fé. E nós temos ouvido muito algumas pessoas falando que abandonaram a fé por conta das muitas lutas, por conta das dificuldades que o Evangelho ele trouxe para eles. Quando eles aceitaram a Jesus, alguns até dizem que quando viviam no mundo, viviam melhor. Porque quando o homem ele encontra Jesus, quando ele tem esse encontro com Jesus, as estruturas dele se abalam, a vida dele precisa mudar. E o encontro do Evangelho com o homem pecador, ele nos torna, ele faz que nós nos coloquemos na posição de pecador. E essa posição de pecador, ela começa a abrir meus olhos espirituais para que eu comece a enxergar as coisas a quais eu não enxergava quando eu estava no pecado, quando eu estava no mundo. E alguns dizem, Satanás se levantou furiosamente contra a minha vida. E realmente a palavra de Deus fala que nós não podemos adorar dois senhores. Você alegra um e aborrece o outro. Então quando o homem ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a vida dele tem que mudar. E alguns não suportam esse processo, eles não suportam a perseguição e eles tendem a voltar às velhas práticas. Eles tendem a voltar à vida de pecado. O processo de um homem com Deus, ele é gradativamente, é como se fosse uma escada, uma ladeira, posso dizer assim. Todos os dias nós somos provados, todos os dias nós somos tentados, mas nós temos a vitória no nome do Senhor. E isso nos dá um crescimento, uma maturidade cristã. E esse processo
dessa escada do homem, o Evangelho e Cristo, quando ele abandona a sua fé, ele tende a descer por essa ladeira. Ele tende a cair repentinamente de uma forma tão avassaladora que aquele estado que ele se encontrava antes, ele agora se torna pior. E no momento que nós, como homens reconciliados, mulheres, nós desistimos, abandonamos a nossa fé, nós estamos crucificando Jesus novamente. É como se nós disséssemos assim: Jesus, você precisa voltar de novo e morrer para que os meus pecados eles sejam agora perdoados. Outro motivo que as pessoas tendem a voltar às velhas práticas, a abandonar a sua fé, é a prática carnal. A carne, ela tem a tendência às práticas que desagradam a Deus. É por isso que nós precisamos nos apegar sempre a Deus, buscar a presença de Deus, porque só assim nós poderemos vencer. A aproximação do homem ao Evangelho de Jesus afasta ele do pecado. É uma escolha. Nós precisamos escolher a Deus, nós precisamos escolher Cristo todos os dias. Aquele que perseverar até o final, ele será salvo. A palavra de Deus diz lá em Mateus 10, 22. E nós precisamos perseverar em fé. Nós precisamos entender que a vida com Deus, ela é um processo. É um processo de desintoxicação do mundo. A vida com Deus, quando o homem mais se achega a Deus, ele precisa se aprofundar em Deus para que cada vez mais ele se distancie do pecado. Foi por isso que Jesus veio e morreu na cruz, para que nós pudéssemos ter liberdade em Cristo. Para que toda acusação, quando Satanás vem em nossa mente, nós coloquemos Cristo como o último sacerdote, como o sacerdote eterno, que agora não precisa mais de sacrifício. Através de Cristo eu posso ir até Deus, porque a morte de Cristo rasgou o véu do templo para que eu pudesse ir até Deus através de Jesus. E as lutas, as provações dessa vida, ela vem para que nos fortificar. Quando nós entendemos isso, nós não abandonamos a Deus, nós não abandonaremos a Cristo. Tenha fé, não abandone sua fé, não crucifique Jesus novamente. Não é necessário ele ser crucificado de novo por você. Você tem vitória em Cristo, pela cruz de Cristo. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.